já ouviram falar sobre a década do oceano? Quem apresenta o assunto para a gente agora é um membro da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Alexander Turra. Seja bem-vindo. E para se juntar a ele aqui no palco, eu convido a especialista do programa Ocean Literacy da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, Francesca Santoro. Uma salva de palmas. Bom dia. Peço desculpa porque não falo português. So I'm sorry, I will have to speak English, but Alex will help me. It's a great pleasure for me to be here, and I also would like to thank the organizers, so the Fundação Grupo Boticário, and it's really nice to be here in Rio de Janeiro. I'm not Brazilian, as you can as you can understand, but I'm also coming from a country which is a maritime country. I'm Italian, and also I was born in the south of Italy, so I spent my entire childhood close to the sea, connected with the sea, and also having two parents that helped me really being inspired by the sea in different ways. So on the one hand, a mother who was a teacher, a literature teacher, and she taught me about what it means to be inspired by the sea. She taught me about novels, about writers that were really using the ocean and the sea to tell us beautiful stories. And on the other hand, I had a father, a doctor, a medical doctor, that taught me about the importance of the ocean for our health. So I grew up with these two souls, and at the end I decided that the ocean meant so much to me that I had to do something for the ocean, and I decided to become a marine scientist. That is, it was around the end of the 80s, beginning of the 90s, so we were all talking about the ozone layers, we were starting to talk about environmental issues, and so I decided, for sure, I can do my part in becoming a scientist and in studying what is happening to find solution. That was my main goal. And then I started my career as a researcher, and then I had the chance to work for UNESCO. I started to work for UNESCO and the Intergovernmental Oceanographic Commission almost 9 years ago. And at the beginning, I was working on very technical topic. I was in charge of developing the tsunami warning system for the Mediterranean. I was in charge of developing indicators for the status of the ocean. But then at some point, I thought, there is something more I can do, because science is the basis, but science is not enough. And I think maybe a week ago, I read a very nice quote by a colleague, by a scientist, who said, when I was maybe 20 years ago, or only 10 years ago, I was thinking that the major environmental problems were climate change or, pollution. But in the end, I realized the major problem is the greed of the world. And the scientists don't know how to change that. So I started to think we can do more and we can change the attitude, the behaviors of people. And I decided to link what I know, my background, marine science, with education. So many people in the previous panel talked about the importance of education. And that's what we started to work on at the IOC of UNESCO maybe 4 years ago. We started to develop this ocean literacy program that I think we decided to translate Cultura Oceânica in Portuguese. And
we started to think how we could help teachers all around the world to develop activities to teach to their kids, first of all, how to understand the ocean, how to know the ocean, but how to protect the ocean, most of all. And it was not easy at the beginning because I've been working on ocean science for 20 years, even more, and there was no attention at all for the ocean. But that something changed at some point, and I think the change happened because people started, we are terrestrial animals. We live on land, and we maybe go to the beach just for leisure. But I think people started to think that there was something more when we started to see images related to plastic pollution. Because finally people started to see things, to see turtles that were entangled with plastic bags, birds with a stomach full of plastic. So this really caught the attention of people. And at the same time, I really saw a wave of change. Journalists calling me for interviews, TV show talking about the ocean, politicians really starting to think we have to do something for that. And I think all of that culminated when the UN General Assembly declared a decade of ocean science for sustainable development. This meant a lot for the scientific community, the ocean scientific community working on ocean science for years and years, because all of the countries of the world recognize that we need to study this big piece of our planet, the biggest piece of our planet. And so the IOC of UNESCO was mandated to coordinate the planning phase, is mandated to coordinate the planning phase of this decade. And since the beginning, we wanted this decade to be different. I think we made some calculation that since 1960, the UN has proclaimed 45 thematic decades. So what's the difference is in this new decade? We developed a vision for this decade. We want this decade to be inclusive and transformative. Inclusive because we want everybody to be on board. I think we heard already this morning that we need scientists, of course, but we need entrepreneurs, we need artists, we need sports people, we need everybody. So we want everybody to be on board. And transformative, because we want this decade to transform the way that people feel and see the ocean, and transform the way that people also think they can act upon the problems of the ocean. So we already had some meetings, some gatherings with all the people interested in contributing to the decade, and it was so clear that education and ocean literacy will be key for this decade, because we want knowledge, of course. During the decade, we will develop big research projects, global research projects, but we also want a knowledge that is actionable. We want knowledge that can be transformed into action, because otherwise this knowledge will stay in the famous ivory tower that many scientists are still in. So ocean literacy is actually a tool for that. It's a tool to empower citizens, entrepreneurs, again, artists, it's sports people, to empower them to use this knowledge and to transform that knowledge into action. I really care about the idea that, again, ocean literacy is not about learning how many species are in the ocean or learning about currents. That's important for sure, but it's more important for me that the kids that they are, but not only the kids, even also citizens that have the chance to be exposed to ocean literacy activities, become then ambassadors of the message. We all need to become ambassadors of this message, and also that are able to change their behavior. This is a very difficult, it's a big challenge, it's a huge challenge, because even people that are very knowledgeable about the problem that we all face in this planet very rarely change their habit, because it's not easy. Because maybe, let's think about the plastic problem. I believe many of you have brought their
steel bottles here, but sometimes we bring our steel bottles, but there are no fountains. So there are problems and barriers that we encounter every day if we want to change our behavior. So the idea is that ocean literacy will really help also in giving to people objectives, giving to people tools, so that we all feel that it's our shared responsibility to do something for the ocean. This decade has decided to have what we have called societal outcomes. So we have not defined research or knowledge outcomes, but societal outcomes. We want an ocean in the future. You have seen one of the mottos of the decade, which is the ocean we need for the future we want. And we want an ocean that is safe, an ocean that is clean, an ocean that is predicted, so that we can predict what will happen in the future, an ocean that is productive, that is helping the society to thrive, and an ocean that is transparent. What we mean when we say an ocean that is transparent, we mean an ocean that everybody can look at and understand what is happening and feel what is happening. So again, this is the role of ocean literacy. I'm very happy that after this event, we will launch the Portuguese version of the toolkit, thanks to the support of the Santos municipality. And I really hope that we can start that job that many people before said is needed. So to go to schools, to help teachers. In these years, I've talked to many teachers, I've interacted with many teachers, and they all told me, we would really like to do something on this subject, but we don't have resources, we don't have the time, we don't have the money to develop ourselves the resources. So what we are doing as UNESCO is setting the standards and also giving those teachers the resources. And it's very interesting that I'm already getting some feedback, and two things really caught my attention. So one is that they asked me to develop more interdisciplinary materials for the teachers. So what we are trying to say, the ocean is not only ocean science, is art, is music, is literature, is economy. And the other thing is that we need to, or they need more resources for very young kids, because I think they all understand that we need to start from the very beginning. So to conclude, I really liked another quotation that I read maybe a couple of days ago that said, we might live in a new world, but the rules for good communication, and here we're talking about communication, stay the same. We need people to pay attention and then take action. Thank you. Bom dia, boa tarde, né, a todos e todas. É um imenso prazer ver esse evento acontecer. Eu acho que é um marco na forma como a gente está tratando os oceanos. E assim, eu acho que esse é um ponto crucial que não envolve apenas alguns atores da sociedade, mas todos. Eu vou sumarizar brevemente, em alguns minutos, o que Francesca trouxe para nós, mas antes disso eu gostaria de parabenizar a organização do evento, todo esse arranjo que foi feito com todos esses atores, né, todas essas instituições, então Miguel, Malu, a Leide, em nome de Janaína e Robson, né, parabenizar toda a equipe da Fundação Boticário, incluindo aí toda a equipe de comunicação que trabalhou arduamente para esse evento acontecer. Também Fábio, está por aqui, o Fábio, a Marcela, né, pela Unesco, o Frederico, o comandante Frederico, meu amigo, de longa data, a Francesca, pela Unesco, que estão aqui trazendo essa ligação fundamental que a gente tem que fazer com essas políticas internacionais, e Henrique Emanuel, meu amigo aqui, que está de longa data também, trabalhando com essa questão, fazendo essa ponte com o Museu do Amanhã. Realmente, esse tema que a Francesca mencionou, ele vai tocar um ponto muito importante que diz respeito a como a gente relaciona a nossa trajetória pessoal com uma ação
derivada ou focada nos oceanos. Então, você relatou muito bem como que aquela sua infância, aquelas suas questões colocadas pela sua família, fizeram com que você lesse o cenário que ocorria na época, né? Camada de ozônio, uma série de outros problemas existentes ou enfatizados à época, e começasse a buscar soluções. Então, na sua carreira profissional, você se vincula à Unesco, se vincula à Comissão Oceanográfica Intergovernamental, COI, IOC, e nisso você começa a tatear e começa a buscar caminhos para fazer isso virar uma coisa concreta, né? E essa inquietude sua leva a um novo patamar, ao entendimento de que ciência é importante, mas não é única, né? Não resolve todos os problemas, e que, na verdade, há falta de um diálogo com a sociedade, e esse diálogo tem que ser potencializado, e isso está sendo feito dentro do que se chama hoje essa ideia de Ocean Literacy, essa ferramenta, né, esse processo que a gente tem dado vários nomes em português, mas agora eu acho, né, Ronaldo, a gente está sacramentando esse nome aí como cultura oceânica, né? Cultura dos oceanos, alfabetização oceânica. A Marinha já vinha trabalhando o tema de mentalidade marítima, né, há muito tempo atrás, na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Enfim, o importante não é o nome, né, o importante é o que isso pretende fazer. E como uma ferramenta, ela tem que ser usada das melhores formas possíveis. E com isso, essa ideia de que a gente tem que usar esse conhecimento para a ação me parece fundamental, né? Take action, né? Essa questão ela é fundamental. Então, eu vejo que, com base nessa questão e a perspectiva de desenvolver novas ferramentas para novos públicos, empoderando ou trazendo capacitação para os professores, novas visões, isso vai fazer com que a gente consiga avançar e, no âmbito da década, fazer com que os oceanos sejam entendidos, pensados e melhorados pela sociedade. Creio que isso, de certa forma, captura o que Francesca mencionou e a mensagem central. Enfim, eu queria mencionar um pouco mais sobre a década, mas antes resgatar um pouco uma palavra que foi falada aqui no começo. Eu não lembro exatamente quem falou, mas se falou de sonho. Na verdade, esse evento é um sonho, certo? Pelo menos para mim. Esse sonho ele começou a se esboçar um tempo atrás, né? Vários de vocês aqui, né, compartilham esse sonho. O Alfredo está aqui, da Scientific American, vários amigos que têm militado na questão de buscar a comunicação da ciência dos oceanos. Só que essa história já veio há muito tempo atrás, né? Tinha um cara que cantava uma música que falava assim, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, pois sonho que se sonha junto é realidade. Alguém lembra disso? Lembra, né? Meus alunos não sabem isso, tá? Eu fico indignado, né? Mas isso aí é uma musiquinha muito singela e profunda do Raul Seixas. E, na verdade, a gente está fazendo exatamente isso aqui. A gente está sonhando junto, né? Não é, Malu? É exatamente isso. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem a possibilidade de dar um pouco de materialidade para esse sonho, né? E essa materialidade, ela passa pelos caminhos que a gente vai ter para caminhar aí para frente. E aí a década ela cria um certo momento, né, um momentum, que faz com que a gente possa direcionar esses esforços. Mas isso não veio do nada, né? Isso vem sendo forjado, estruturado há décadas, né? Só que em 2012, na Rio+20, realizada aqui mesmo no Rio de Janeiro, esse assunto dos oceanos ele começou a protagonizar a agenda internacional de uma forma diferenciada, que foi, em 2015, sacramentada, né, sistematizada nos ODS. Então, o ODS 14 aparece na Agenda 2030. Em 2017, a gente tem uma conferência da ONU sobre os oceanos, e aí vem a proposta de uma década. Então, os oceanos estão na agenda internacional definitivamente. A década da ciência para a sustentabilidade dos oceanos. Então, a gente está focando na ciência, na produção e a comunicação do conhecimento. E isso é fundamental, como Francesca mencionou, porque a gente tem que fazer com que os oceanos se relacionem cada vez mais com a sociedade. Nesse sentido, é fundamental a gente ampliar a nossa capacidade de fazer ciência, a gente entender melhor o oceano, a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo com os oceanos ao longo do tempo, fazer monitoramento. Embora a gente tenha no Brasil, desde 1988, um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro que prevê um relatório de qualidade ambiental anual, a gente nunca teve um relatório de qualidade ambiental da zona costeira feito no Brasil. Isso pega quase todos os governos após a redemocratização.
Ou seja, a gente não está falando de bandeiras, de cores, de nada, né? A gente está falando de um cenário que a gente tem que mudar. A gente tem que olhar para os oceanos. E, nesse sentido, a gente também tem que diversificar. A gente tem que fazer ciência diferente. A gente tem que fazer ciência que, por exemplo, vai fazer com que a gente explore os mares de uma forma um pouco mais sustentável. Explore coisas que a gente não vinha explorando. Perceba valores, serviços que os oceanos têm, mas que não são aproveitados. E, com isso, a gente vai otimizar a qualidade e o uso. Esse é o caminho, né? E não necessariamente apenas a preservação ou apenas um uso indiscriminado, imediatista. Então, nesse sentido, a gente abre um espaço para uma ciência interdisciplinar, uma ciência integrada, uma ciência que vai dialogar com tomadores de decisão, que vai dialogar com a sociedade. Nesse sentido, a gente tem uma oportunidade muito grande. E isso vem sendo capturado no âmbito das Nações Unidas com algumas frentes. Uma delas se chama Blue Economy. Vem sendo catapultada para que os diversos países membros, os Estados membros, eles consigam internalizar isso nas suas agendas de pesquisa. Esse é um ponto muito importante que a gente está vivenciando. Muito bem. Mas mais que isso, mais do que uma ciência diferente, a gente precisa de cientistas diferentes. Pessoas que estão protagonizando nos laboratórios, mas que não estão protagonizando na sociedade. Então, esse link com a sociedade, ele é muitas vezes perdido. Então, a gente precisa fazer uma ciência que saia da universidade, que dialogue com as pessoas. E isso só vai acontecer quando a gente conseguir fazer essa transição. Então, um cientista protagonista, isso talvez seja uma mensagem importante a gente deixar. Por que protagonismo é importante para um cientista? Porque um cientista, estou escrevendo um texto, Alfredo nem ia te adiantar agora, que eu tenho uma coluna lá na Scientific American sobre os oceanos, e o texto desse mês que eu estou escrevendo vai falar assim, oceanografia, do voyeurismo acadêmico ao protagonismo social. Ou seja, a gente tem que sair dessa história de pegar e ficar observando as coisas sem necessariamente tomar ação e sair para uma forma mais sistêmica, mais quase que agressiva de atuação, buscando essa mudança. Isso passa por várias coisas que não necessariamente são explícitas. A questão mais explícita está colocada. Todo dia a gente vê uma nova mensagem dizendo que não vamos ter a complementação de verbas do CNPq, a CAPES vai deixar de investir na pós-graduação o ano que vem, no orçamento não entrou, do ano que vem investimento em pós-graduação, e isso começa a gerar um caos que vai fazer com que a ciência para a década não exista, ou exista de forma muito capenga, e não é isso que a gente quer. Então, o cientista ele tem que entender o contexto que ele vive e mudar, não só dos oceanos, mas o contexto social, porque senão ele vai ficar sempre refém das decisões que são tomadas. E é por isso que a gente tem que trabalhar na questão, foi muito falado aqui a questão da educação, e a educação é essencial. E a gente tem aí, obviamente, bebendo nas fontes de Paulo Freire e outros, que alguns odeiam, né, mas muitos amam, né, lucidamente, que, na verdade, a gente precisa de uma educação para a cidadania, uma educação para a transformação. Mas a cidadania não significa saber o 0800 da empresa que te vendeu a geladeira, né? Isso não é cidadania. Quer dizer, pode até ser. Mas a cidadania é mais que isso. A cidadania é quando você defende o do outro, não só o seu. Se o seu está na reta, tudo bem, né? Você vai defender, mas você tem que defender o do outro, né, Simone? É importante a gente exercitar esse altruísmo, né? Enfim. Porque a situação está muito difícil. E eu acho que essa é uma mensagem que começa a revelar para a gente que a gente vive em várias realidades, em diferentes países, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que fazer o nosso futuro, como já foi dito. Né? Porque um fato a gente vai ter. Se a gente não fizer isso, a gente vai precisar mais do que uma década para salvar os oceanos. Né? Uma década não vai ser suficiente. E, nesse sentido, né, indo para uma mensagem final, porque o tempo acabou, e seriam basicamente 3 hashtags pseudo-rápidas, né, assim. Uma delas é que eu fiquei pensando, aquele vídeo, que vídeo magnífico, parabéns. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né, a gente tem que cacifar os oceanos. Eu pensei assim, puxa vida, a gente podia fazer um super original, que eu vou falar, tá, Malu? Tá? Você poderia falar assim, o oceano é tech, o oceano é pop, o oceano é tudo. O oceano está no globo. Aí pode passar em todas as emissoras. É mais ou menos assim, né? Bom, enfim, eu acho que tem várias coisas para se passar, mas eu acho o seguinte, mais do que uma década, né, se a gente deseja uma terra sadia, a gente tem que pensar nos oceanos
todo dia, né? Enfim, essa aqui é a sessão tio pavê, né? Tio do pavê. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente sacramentar essas coisas e passar essa mensagem com alegria, né? A mesa anterior foi muito inspiradora nesse sentido, né? Ela trouxe uma forma de ver as coisas, né? Os depoimentos foram muito alegres, né? E a gente tem que trabalhar de forma, muitas vezes, não agressiva do ponto de vista de brigar, mas do ponto de vista da gente realmente buscar transformação e não resignado das coisas. E é por isso que eu digo, a gente aqui, eu acho que tem que sair desse evento com uma meta. E essa meta tem que ser, dos mares, nada menos do que o melhor. Obrigado e bom almoço a todos. Eu esqueci de falar. A gente está lançando a versão em português da década, perdão, tá? A versão em português da década. Ela foi feita numa parceria muito interessante entre a Unesco, a Brasil, e Paris, a Fundação Boticário e a Cátedra Unesco, junto lá com o Instituto Oceanográfico e o Instituto de Estudos Avançados. Então, é um material aí que vai permitir uma introdução um pouco mais abrangente da temática no Brasil. Então, aqui é um material que está aí, está disponível na página da Unesco, e vocês podem acessar e baixar livremente. Ok? Obrigado e bom dia.